Primeiro, gente, eu tava pensando muito hoje de manhã enquanto eu tava arrumando, uma coisa muito importante. A gente tá na metade das nossas aulas, né? E tem sido realmente muito bom. Eu tenho aprendido muito no momento de preparar, assim, coisas específicas que Deus tem trazido ao meu coração para essa turma especificamente. Então, assim, tem sido um tempo muito gostoso, né? Eu acredito para todos nós, a gente tem aprendido muito. Mas eu queria que a gente, antes da gente dar sequência, hoje, falando sobre simplicidade, esse é o nosso tema de hoje, e todo mundo que você está na sua Bíblia, que você abre isso em Tiago 1, de 22 a 25, e a gente vai ler. Gente, outra coisa, se você quiser trazer sua Bíblia física, pode, mas não é uma demanda, até porque o vento aqui às vezes dá uma... Mas fica à vontade para usar a Bíblia do seu celular também. Tiago 1, versículo 22 a 25. Achou aí, todo mundo? Amém. Hoje é Hebreus, bebê. Ó, Hebreus, Tiago. É mais pro final do que pro início, tá? Éder, você lê pra nós, por favor, bem alto. Leio. Tiago 1. 1, de 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Gente, isso aqui hoje de manhã, enquanto eu tava orando, né, a respeito desse nosso tempo, esse texto veio muito forte ao meu coração. Porque a gente tem falado sobre muitas coisas, né? A gente até agora viu o geralzão das disciplinas, nós vimos oração, absorção da palavra, jejum, solitude, né, o silêncio. E hoje a gente vai ver sobre simplicidade. Só que se isso não afetar a prática, assim, e se isso não mudar a nossa maneira de viver, não vai gerar transformação nenhuma, nem na nossa vida e nem na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então a primeira coisa que eu queria é que a gente tirasse um tempinho aí, um minutinho, pensa com você a respeito de tudo que nós falamos aqui e se isso tem causado algum impacto na sua vida, né? Porque se isso não tem causado algum impacto, não é um bom lugar, não é uma boa aula, não é um momento de risada que vai transformar. Na verdade, o que vai transformar a sua vida em rio de água viva, em algo, naqueles frutos, né, que a gente falou na primeira aula, que todos podem comer. O que vai te tornar uma árvore frutífera, abençoando as pessoas, é a prática e não o conhecimento. Então pensa aí um pouquinho. Qual que é o impacto que tudo isso que a gente falou tem causado na sua vida? Será que você, depois da aula de oração e de Bíblia, você tem gastado um pouquinho mais de tempo em oração e em leitura da palavra? Quando a gente falou sobre o silêncio, né, e a solitude, isso tem levado você a esse lugar de ouvir mais, de medir mais aquilo que você fala, aquilo que você expressa? Né, a gente vai ter oportunidade semana que vem com relação ao jejum, né, uma coisa coletiva que já facilita muito, né? Se você faz como família um jejum, é muito mais fácil, né? Você presta contas a alguém, você tem alguém ali fazendo junto com você. Nós somos seres relacionais, então quando a gente tem gente fazendo junto, tudo fica muito mais leve, porque a gente não tá sozinho, um ajuda o outro, né? Então, eu queria trazer essa reflexão, e se não tem mudado, ora essa semana e pergunta: Deus, como que eu posso trazer isso que eu tenho aqui para a minha vida, para o meu dia a dia, né? Porque esse é o nosso objetivo, não é só a gente conhecer, não é só
preparar slide bonito, né? Mas é realmente transformação e vida de Cristo em nós e através de nós, né? Então, vou dar 30 segundinhos aí para cada um de nós fazer uma oração aí em silêncio mesmo no seu coração e pergunta para Deus como que você pode colocar na prática essas coisas. Beleza, gente. Antes da gente prosseguir também, eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e diga glória a Deus, tô zoando. Vira para a pessoa do seu lado em grupinhos de 2 ou 3. Eu queria que você falasse alguma coisa que até hoje que ficou marcado para você, tá? Também 30 segundos, então cada um tem 15 segundos. Vira aí, ó. Faz um grupinho aí de 2, de 3. O Tairone é a primeira vez aqui? Então você vai só ouvir, amado. Mas só vira e fala assim, isso aqui me chamou a atenção. Pá. Pronto, pode ir, gente. Vamos lá, Alessandra. Não, então fala de vocês. Vai. Foi sem amiga, já falou, já? Silêncio. Eu sou dessas também, gente, mas agora eu tô falando. Casei com o Raul, agora eu tô assim, ó. Já acordo no pagode. Então vamos lá. Eu espero que vocês tenham captado um pouquinho, pelo menos, das aulas e que a gente coloque isso em prática daqui pra frente, né? Mas nós temos um tema novo hoje, que é simplicidade. Né? É um tema muito interessante, porque quando eu estava estudando essa semana, quando eu penso em simplicidade, naturalmente já vem uma relação muito forte com aquilo que são os bens materiais, né? Tanto é que no nosso dia a dia, às vezes a gente chama alguém que é pobre ou que tem menos de... aquela pessoa é bem simples, a casa é simples, né? Mas vai muito além do que é visível, né? E vai muito além, a simplicidade vai muito além daquilo que é material. Então vamos voltar para a simplicidade. O que é simplicidade? Se a gente pensar assim, simplicidade, na verdade, é a ausência de complicação, certo? Um simples versus complicado, certo? Então, aquilo que é simples é a ausência de complicação, não tem complicação, é descomplicado, certo? Uma outra coisa é que o simples é a qualidade, ou a simplicidade é a qualidade de algo que não é composto. Então é só um, certo? É simples, pronto, é aquilo, um. A partir do momento que ele é composto, ele já se torna um pouco mais complexo, né? Ou seja, o oposto de simples. E a simplicidade, ela, no nosso contexto cristão, é ter o coração voltado para um só Deus. Lucas 16:13, passagem muito conhecida, né, que é quando Jesus fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve a um e aborrece o outro, ou a gente serve a esse e aborrece o outro, né?
Não tem como a gente servir a dois senhores. E nesse contexto ele estava falando de dinheiro, né? Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, né? Que é esse sistema mesmo de bens, de troca, de finanças, né? Então, aqui o ponto de Jesus era, gente, uma vida simples é você ter o seu coração voltado para um só Deus. Isso é simples, certo? Nas culturas, por exemplo, tipo a Índia, né? É difícil até da gente, a gente que não nasceu lá, que não cresceu nessa cultura de diversos, assim, milhares de deuses. Esse é um pensamento extremamente complexo para nós, né? Porque quando não existe só um e existe diversidade, isso se torna muito complexo, né, para a gente entender. E a simplicidade não é algo natural nosso, tá? Não é natural a gente ter essa tendência de simplificar, né? De não complicar ou de não trazer duplicidade para as coisas, para as nossas relações, né? Para aquilo que a gente acredita. Sempre tem, mas isso aqui, perspectivas diferentes, que são importantes, mas no final a verdade é uma só, né? E essa tem sido a nossa dificuldade, eu acredito, na pós-modernidade, que é que tudo se tornou muito complexo, né? Não existe mais uma verdade. A verdade é relativa, né? E na igreja a gente faz a mesma coisa. A gente pega, às vezes, alguma coisa que é simples. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Como, por exemplo, perdoar 70 vezes 7, a gente complica isso, né? O que os discípulos, é o que Pedro fez, ele complicou. Porque a pergunta dele para Jesus foi, Jesus, é 7 vezes, né? Tipo assim, né? Já deu a minha cota ali com, sei lá, fala um outro discípulo, gente, fugiu. Com João. Já deu, ó, já deu 7, Deus, Jesus, né? Então, é 7 vezes? Se for 7 vezes, então agora acabou minha cota. Aí Jesus vai lá, não, meu filho, é mais simples do que isso. É perdoar infinitamente. Pronto, perdão, esse é o princípio. Que é muito simples, mas na verdade que a gente dá aquela complicadinha, né? Então não é natural para nós. A simplicidade é uma disciplina por causa disso. Porque vai exigir de nós um certo esforço, um certo empenhar-me à simplicidade. E simplificar as coisas de propósito e não complicar. Lá em Eclesiastes 7:29, se alguém puder abrir para nós, deixa eu escolher. Vamos lá, Lília, você abre para nós, por favor, Eclesiastes 7:29. Tudo bem. Eclesiastes, gente, é o Salomão que escreveu, né? É um dos livros da sabedoria, né? Eclesiastes 7, versículo 29. Esse é um texto até engraçado, né? Se a gente for pensar. O visto do celular, você pega de papel, não chama. Hã? O visto do celular, Normal. quase não lê de papel. No dia da palavra a gente podia ter feito competição, né? Dos livros da Bíblia. Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Gente, olha aí, ó. Deus fez a gente simples, certo? Deus fez a gente bonitinho ali, mas a gente fica caçando um jeito de complicar as coisas. E aí pensa aí na sua vida. Algumas vezes, alguns exemplos que a gente citou nas últimas aulas, né, de coisas que a gente faz que às vezes complicam. O dia que eu citei que eu fui sair, que eu briguei com a minha mãe, vocês lembram disso? Gente, compliquei. Foi aqui que eu falei disso? Então, eu falo muito. Então, a gente vai complicando as coisas, né? Mas Deus, tem uma outra versão que fala que Deus fez o homem simples.
mas que o homem complica, ele se complica, ele caça jeito de se complicar. Então, a simplicidade não é algo que vem natural para nós. E aí entra também, é claro, a perspectiva do pecado, né? Quando a serpente, ela vai e seduz a mulher, né, a Eva, para o fruto, ela usa o marketing, entendeu? A fruta era agradável aos olhos, né? Gente, marketing é de Deus também, tá? Mas você pode usar pro mal. Então, a serpente, ela veio assim, ó, seduzindo a mulher, mostrando, tipo, olha, igual quando tem os carros, né? Foi apresentando uma certa complexidade ali. Então, e a ordem de Deus era simples. Não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. Certo? Muito simples. Mas a serpente começou, não, mas se você quiser, né, conhecer, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, se você comer, você vai conhecer as coisas, né? Mas a ordem era simples. Então, a nossa tendência desde o Éden é de pegar o caminho mais difícil, né? Agora, falando sobre a simplicidade nos bens materiais, a gente precisa entender que simplicidade tem pouco a ver, muito pouco a ver com pobreza, mas tem muito a ver com postura. É a maneira que você se coloca diante de determinada situação ou circunstância. Então, a simplicidade não tem muito a ver com pobreza, com ser pobre ou não. Tem muita gente pobre que não é simples. E tem muita gente rica que é simples. Né? Então, ser simples não é ter pouco, mas é contentar-se ou entender e compreender que a gente só precisa do necessário, mesmo que você tenha mais do que o necessário. Né? Então, não é ser simples, não é pobre, não é ser pobre necessariamente, mas é entender e compreender a questão do que é necessário para mim. E aí entra uma questão muito interessante, que para a gente ser simples, a gente precisa confiar. Na palavra de Deus, a gente vê muitas referências, né, falando sobre confiança em Deus, especialmente para os bens materiais. Isso começa lá no Antigo Testamento, né? Salmo 127, se não me engano, que é também muito conhecido, que fala de que adianta acordar e penosamente ganhar o pão. Deus dá aos que Ele ama enquanto dormem, né? Começou lá. Aí Jesus vem e afirma também, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Quanto mais o Pai vai cuidar de vocês. Né? Então, a simplicidade, ela parte de um lugar de confiança. De saber que aquilo que é necessário já me foi dado. Aquele testemunho do bonde, gente, que coisa maravilhosa. Imagina a gente ser usado por Deus dessa maneira. E vai ter momentos que a gente vai ter do lado mais de receber as coisas ou de necessidade. Mas quando a gente é simples, quando a gente estiver no lugar de abundância, a gente vai ser capaz de desprender e dar para o outro, e não reter, né? Muito interessante a parábola do homem rico que construiu celeiros, né? Que derrubou os celeiros que ele tinha e construiu outros maiores e pensou, nossa, agora eu tô bem, vou encher esses celeiros, aí depois eu vou poder comer, beber, descansar pro resto da minha vida. E aí Deus falou com ele, insensato, hoje mesmo sua alma vai ser recolhida, e aí? E aí? Mas na nossa mente, às vezes a gente pensa, não, ele está sendo prudente, né? Mas Jesus chamou ele de insensato, né? Por quê? Por causa do apego, não por causa da reserva, mas por causa do apego. Porque ele queria juntar para ele só, né? Então, é claro, gente, que
investimento e tal. O Éder pode falar muito disso, porque ele entende disso, eu não entendo nada, né? Mas Ainda é que eu claro, não tenha nenhum. Mas eu entendo. entende. É Um dia eu claro vou que é ter. importante a gente pensar nessa questão. Só que no momento que Deus falar assim, que surgiu uma necessidade e que Deus tocar no seu coração, de vai lá e faz uma compra. Ué, mas eu já tenho aqui. Não, mas vai lá. Beleza, você obedece. Compra a caixa de bombom. Que às vezes também nisso aí a nossa tendência é às vezes. Ah, não. Mas eu não ia comprar lá pra casa, então não vou comprar também não, pro outro, né? Aí meu filho tem. Nem meu filho... Nossa, Márcia, você traduziu. É isso mesmo. Às vezes Deus vai falar umas coisas pra nós, pra gente fazer, pra dar pro outro, sendo que nem a gente tem pra nós. Né? E aí, nessas pequenas direções do Espírito, a gente começa a ver o quanto o nosso coração está apegado a essas coisas. As coisas que a gente nem tem, já pensou? Então, essa simplicidade, ela brota de um lugar de confiança em Deus. De confiança de que o necessário, Deus vai prover. E que no momento que eu tenho, lembra do que a gente falou de oração? Dá-nos o nosso pão. O que eu tenho, Deus está me dando, porque Deus sabe que eu sou responsável por distribuir para quem precisa. Né? Então, isso é um desafio para nós. E é uma coisa que a gente tem que revisitar constantemente. Como está meu coração? Deus prometeu que nos daria o que é necessário. Mas na Bíblia a gente vê também homens como Paulo que sabem o que é sentir fome. Mas ele sabia também que o que ele precisava, que o que era necessário, Dedeus ia dar. Né? O Posso próprio... compartilhar? Claro. Algum tempo atrás, né, eu tava morando no meu prédio, né? Morava lá onde a Paris mora, né, hoje. E eu tava bem ruim de situação financeira, né? Tava sem aposentadoria, sem o INSS, que tinha cortado tudo de mim. E assim, a minha dispensa, zero, e eu com as minhas duas meninas, né? E meu pai, nesse dia, saiu e eu não tinha a chave da casa dele pra pegar comida, né? E eu fiquei enrolando as meninas, né? Eu falei, vai chegar. Aí a Carla falou assim, mãe, tô com fome. Eu falei, dá um pouquinho aqui, ainda vai coisar. A dona Lu, você tá mandando, não é que não. Aí a dona Lourdes morando do lado, né? Que eu morava no 104 e ela morava no 103. E eu só sentindo o cheiro da comida, mas ali intertendo com as meninas, né? Tudo. De uma hora pra outra bateu na porta, né? E abri e ela foi trazendo. Tudo da casa dela, que tinha meio que sobrado. Ela colocou, ela trouxe arroz, ela trouxe feijão, ela trouxe a carne, ela trouxe a salada. Ela falou assim, Márcia, eu fiz tudo 3 a mais. Mas eu não sei. Mas eu não sabia por que eu fiz 3 a mais. E eu não sabia por que eu tinha que trazer, mas Deus mandou trazer. E veio o banquete todinho pra mim e pra elas. E ali eu falei assim, dona Lúcia, eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, eu falei pra ela, vem aqui, não tinha nada, não tinha geladeira e nem nada. A hora que ela me chegou desesperada, mas você ficou sem comida? Eu falei, não. Aí eu mostrei pra ela tudinho, tinha salada. Aí eu gosto muito de mousse de abacate. E ela faz. E ela fez 3, um pra mim, um pra carne, pra dessa aqui de dentro. Gente, E eu cuidava. dessas experiências aqui no nosso meio a gente vai ter muitas e muitas e muitas. Eu acredito que cada um de nós já experimentou estar de pelo menos um desses lados, né? E assim, isso é muito lindo. Porque isso mostra pra nós que Deus, ele vai cuidar. E a gente tem tanta experiência com o cuidado de Deus já nas nossas vidas. Só que às vezes a gente precisa, igual eu falei, revisitar esses momentos, né? E no momento que a gente tiver mais, se lembrar e perguntar a Deus, pra que é esse dinheiro aqui? Eu tava até lembrando esses dias com o Raul, no nosso casamento, a gente passou a gravata, né? Gente, deu muito dinheiro da gravata, muito. E a gente ia viajar, né? E aí, quando a gente pegou o dinheiro, a gente falou assim, nossa, vai dar pra gente fazer, curtir, estamos garantidos e tal. Mas na hora, lá no fundinho, o Espírito Santo, né, falou assim, peraí, opa, calma. Quem que te deu?
Foi você. Né? Então, o que você tem que fazer? E aí eu não lembro, tava tendo alguma coisa, eu não sei se era de construção, alguma coisa lá de Jocum, não sei. Mas a gente ficou, tipo assim, a gente ficou com menos de 30% do que a gente tinha ganhado, né? E deu pra gente fazer tudo, gente, na lua de mel, até andar de balsa lá, que eu nem gosto, mas fiz. Então, foi maravilhoso, né? E Deus cuidou disso. Deus não tirou. E mesmo se tivesse, o nosso coração estava em paz. Porque foi Deus que falou pra gente. Quantas vezes lá na casa, crescendo com meu pai, né? Quantas vezes, meu pai ele é muito organizado. Em pouco tempo ele vai juntando e tal, economizando, de repente, não, porque eu tenho dinheiro para investir, para começar a construção, não sei que eu falo assim, meu Deus, de onde surgiu? Ele é muito organizado nesse sentido, mas extremamente desapegado também. Quantas vezes, quem já tá na vida há mais tempo, sabe que sempre no fim de ano a gente faz uma oferta de gratidão, né? Propõe-se uma oferta de gratidão. Gente, eu vi muitas e muitas vezes meu pai esvaziar, rapar a poupança, tudo que ele tinha juntado no ano. Quantas vezes eu não, assim, não foi uma ou duas não, né? E é isso, é esse desapego, e Deus vai centrando mais. Todo domingo, a Aninha sabe, se quiser conversar com ela, com o Marcos, todo domingo, meu pai tem lá, ele usa cheque ainda, tá, gente? Mas ele vai e coloca, e é oferta pra um, e é não sei o que pra outro. Se, por exemplo, deu, sei lá, vamos supor que ele faz uma corrida com o Geraldo, deu R$50,50. Ele completa até 100, tipo assim, gente, é o mesmo valor, né? Tipo, dobra. Então, assim, eu já vi isso acontecendo milhares e milhares de vezes na vida do meu pai. E é um exemplo maravilhoso pra mim. Só que se eu não cultivar isso na minha casa, hoje eu não tô mais na casa do meu pai. Hoje sou eu e o Raul, a gente que toma as decisões, a gente que faz, né? Ou que dá, ou que precisa receber e tal, essas coisas. Mas a gente tem um exemplo muito de perto, né? E meu pai, ele é simples, muito cheiroso sempre. Ou seja, também não quer dizer que ser simples é ser maltrapilho, tá sempre muito cheiroso. O gosto dele pra se vestir não é muito assim o meu, mas ele tá sempre com roupinha novinha, né? Mas assim, é esse coração desapegado, mas surgindo e partindo de um lugar de confiança em Deus, né? Partindo desse lugar de saber que se eu preciso, meu pai, Deus, né, vai suprir todas as minhas necessidades. E no momento que eu tiver um pouco mais, ou até no momento que eu tiver a última porção de farinha, e Deus falar assim, não, vai lá e dá, eu sei que Deus vai fazer de algum jeito para aquilo ali multiplicar, né? E às vezes a gente fica com a expectativa, né? Igual, aconteceu dessa forma, mas pode ser que numa próxima vez que você tenha necessidade, Deus vai suprir de uma outra forma. Mas a gente já fica esperando, né? Nossa. Dona Lourdes. Eu já ganhei uma pizza do Neto também, lembra da pizza? Lá no Jocum a gente tinha um grupo, né? E cada dia, eu às vezes colocava. E um dia o Neto postou, né? A gente tem uma pizza, eu tava no telefone na hora, e tava eu, a Jéssica e a Carla de novo, né? Lá e não tinha muita coisa pra comer. A hora que ele chegou, lembra da pizza? Nossa, tanta coisa. É outra coisa, né? E daí você levou o refrigerante, falou assim, já que você ganhou a pizza, eu já vou te deixar a coca, e deixou até a coca na... Aí, no ó, pote. aí sim, Tá vendo aí mesmo? Aí? Ó, vamos ouvir. As pessoas têm que ouvir, sabe? Eu vou contar a experiência nossa. Eu estava até conversando. Nós já passamos para os dois lados. As pessoas acham que a gente é Papai Noel. Ela usou uma frase assim, uma vez, eu concordei até com ela, você entendeu? Né? E com nós aconteceu o seguinte, nós estávamos passando por um tempo terrível, né? E uma pessoa que tinha açougue Deus mandou ela mandar carne para mim. Ela falou assim, vou não, Deus, eles têm condições. Não vou. O senhor fala para outra pessoa.
E Deus incomodou essa pessoa e ela mandou. Né? E eu já tinha mais de um mês que eu não conseguia comprar carne, porque nós não tínhamos condições. Aí ela pegou, mandou, e ela me ligou e falou assim, Miriam, Deus mandou, você está precisando mesmo? Aí eu peguei e contei para ela, né? Aí ela chorou, no telefone ela chorou, falou assim, porque eu duvidei de Deus, sabe? Porque quando ele me falou, manda o bonde para a Miriam, e foi bem claro para ela, sabe? Manda para a Miriam. E ela falou, não, eles têm condições, eu não vou, eu vou dar para outra pessoa. Né? E Deus mandou dar. E aí ela obedeceu. Né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas não ouvem, sabe? Deus fala com ele assim, ó, dá para a Érica isso? Eu não. Sabe? Porque já aconteceu também comigo. Deus mandou dar para uma pessoa aqui na igreja, eu falei assim, gente, Deus, mas ela não precisa disso. Aí, conversando uns 15 dias depois, ela falou, Deus tinha mandado comprar verdura. E eu não obedeci Deus. E ela chegou para mim e falou assim, eu não tinha alface para me comer durante a semana. Mas eu fiquei com medo dela, porque é muito... Ela não aceita, você entendeu? Você ajudar. Eu falei, eu não vou ajudar porque eu vou chegar na casa. Ela vai falar, eu não quero não. Mas eu aceito. Não ouvi. Eu não ouvi, você entendeu? Se eu tivesse ouvido, né? Então eu falei, não, ela não, porque ela não gosta, ela não gosta nem de conversar com a gente, e ela não precisa, e ela estava precisando. Agora, nessa questão do desapego, eu acho extremamente importante a gente pensar, que você falando, me veio à mente, pensar dos dois lados. Porque, por exemplo, tem também o lado, como que eu vou falar isso? Tem essa questão de, às vezes, a gente olhar pra pessoa e pensar assim, não precisa. E tem o outro lado também, de alguém que talvez já tá tão insistente e que a gente já não quer ajudar também, né? Nossa, entendeu? Não, Sou acomodado. exatamente, alguém que é acomodado, igual esses dias, o Raul, ele faz o trabalho aqui na VID, né, de cesta básica e tal, de gente que nem vem aqui, que a gente não conhece, que só ele e meu pai sabem, né, que chega até nós. E aí, um dia ele foi levar uma cesta básica pra uma pessoa, e aí levou e tal, a pessoa agradeceu e tal, passou 2 dias, mandou. Uai, mas não veio mistura. Então, tipo assim, isso é um exemplo, né? Às vezes isso acontece com a gente, aí a gente já naturalmente não, mas peraí, então eu não vou ajudar mais, né? E o coração simples tem esse desprendimento, junto com o discernimento do Espírito Santo, ao ponto de que, se Deus mandar dar para aquela pessoa que está exigindo de você a mais, você tá desprendido, você fala, beleza, tá bom, foi Deus que mandou. Então, a gente, às vezes, tem a tendência de querer controlar, né? Deus tá mandando eu dar para aquela pessoa, às vezes a gente fala assim, eu senti de dar para aquela pessoa, mas não, ela não precisa. Ou então, não, mas tudo que eu dou, ela quer mais. Dá a mão que é o braço, né? E o coração simples, quando a gente exerce essa disciplina do desapego, da simplicidade, de não complicar as coisas, se torna muito simples. A verdade é que o Espírito Santo me incomodou para dar para aquela pessoa. Ponto. Simples, exatamente. Aí a gente começa a complicar. Não, mas é porque se toda vez eu der, a pessoa vai sempre querer mais, né? Não, então dessa vez eu não vou dar, porque pelo menos dá um intervalo. Então a gente começa com essas coisinhas da nossa cabeça. Fala, Éder! Não dei conta. Ótimo! Tô segurando aqui, acaba logo essa aula. Acaba. Passando a língua. Porque eu vejo que é profundo isso aí. Porque a gente, mesmo que a gente fala que tudo é de Deus, a gente tem a sensação que é meu. Eu vou dar para essa pessoa merece. É meu, vou tirar aqui, que é meu. Por mais que eu tenha muito ou tenha pouco, não importa, mas é meu. Essa sensação é que é extremamente perigosa.
né? E eu já falei algumas vezes no púlpito, eu falo muito lá em casa e eu carrego isso muito forte comigo. O ar que a gente respira não foi a gente que produziu, né? A água que a gente bebe não foi a gente que produziu. Se a árvore, se não produziu fruto, você não vai ter comida, você não vai ter trigo, não vai ter fruta, não vai ter verdura, não vai ter nada, né? Então tudo, se acabar o sol, gente, a gente morre porque a gente precisa do sol. E se tiver só sol e não tiver a noite, a gente morre também. Eu lembro de um estudo, uma palavra do Rob Bell, que ele falava assim, que, muito joia, ele falava que tudo é espiritual e ele falava da distância da Terra para o Sol. Se a Terra ficar um pouquinho mais perto do Sol, ela torra. Se ela ficar um pouquinho mais distante do Sol, ela congela. Então Deus calculou tudo extremamente preciso para que haja vida, a nossa existência. Então tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Então quando a gente vai tendo isso muito claro na nossa mente, essa questão que incomoda a todos nós, é senso comum, né? De que ser Deus e a pessoa ainda quer mais, né? E se acha no direito, isso vai caindo por terra, porque não é meu, né? Eu não tenho uma glória, um mérito em ter dado. É Deus que colocou aqui na minha mesa, eu tenho o privilégio, a honra de ter muito, né? Enquanto outros não têm nada. E aí Deus ainda toca no meu coração de bondade dele para que eu seja generoso. Então isso vai mudando um pouco essa concepção, que é difícil pra gente, claro que é difícil, né? Você vai lá e doa uma cesta, cara, não, tá faltando aqui, né? Não tem carne. Mas isso muda. Lá em casa também não. Não tem. Não é dessa marca, esse aqui é muito quebradinho, né? Mas então, a simplicidade entra nisso. E aí, tem uma coisa muito interessante a respeito das pessoas simples, é que elas fazem o certo, da forma certa, no momento certo. Vou citar um exemplo que eu ouvi da Alana, esposa do Paulo Júnior, uma vez. Ela falando assim sobre organização, né? Como receber bem as pessoas. Aí ela falou assim, por exemplo, se eu chamo meus amigos para tomar um caldo lá em casa, o que eu vou precisar? Ou um prato fundo ou um cumbuquinha, né? Se eu não tenho lá em casa, não é tipo assim, ah não, porque aqui em casa tudo é simples, aí eu sirvo em prato raso. Como que você come em prato raso? Descartável, melhor. Ou Exatamente, pode ser também. Mas o simples eu preciso de algo que comporte o caldo, certo? Simples. Então, ser simples não é eu servir só com o que eu tenho ali. Não, eu preciso pensar, mas peraí, então, ou eu sirvo uma lasanha que dá pra comer em prato raso, ou eu arrumo cumbuquinha ou prato fundo, né? Ah, não, mas aqui em casa é tudo simples. Aí pronto, eu só tenho prato raso. Não, mas peraí, então, a simplicidade é fazer aquilo que é certo, no momento certo e da maneira certa, né? A maneira certa é ter cumbuquinha. O tempo certo é quando eu tiver a cumbuquinha, certo? E não vai outra coisa. E da maneira certa e fazer o certo, que é propor a comunhão, nesse caso, né? Então tem o simples, ele tem esse tipo de noção, assim, ele desenvolve, a simplicidade, ela nos leva a esse lugar de discernimento mesmo, de discernir o que é a coisa certa a se fazer agora. Entra também, por exemplo, na maneira de vestir, né? O que é apropriado para determinada situação? E não é pra eu ficar pomposo e nem nada, mas é porque é uma coisa simples. Num casamento a gente se arruma melhor, né? Nas fotinhas e tal, pra honrar aqueles que nos convidaram, né? É um momento de estar com as pessoas em que naturalmente a gente se veste bem, mas eu não vou me vestir bem pra eu aparecer mais, né? Quando eu trabalhava lá na Morana, de acessórios, né? Gente, chegou uma mulher, um dia, ela ia ser madrinha de um casamento. E ela falou assim, olha, eu quero que você me mostre alguma coisa que vai me fazer brilhar mais do que a noiva. Misericórdia. Gente, me deu uma raiva na hora. Falei, não, peraí. Entendeu? Pisca na cabeça. Não, então assim, não é com esse coração de brilhar mais, de aparecer, de mostrar que eu tenho o vestido da Lena Atelier, entendeu? Não, mas é porque é o apropriado para aquele momento, para aquela ocasião, né?
Se eu fosse dar uma palestra, por exemplo, aqui na Vida a gente é bem livre, né? Mas se eu fosse dar uma palestra, eu não viria de short, por exemplo, né? Mas aqui pra nós, aqui nossa sala já tá descontraída. As primeiras 2 eu vim de calça, já senti assim, não, nossa sala... É nóis. Dá pra vir de short, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa, né? Que o simples, ele simplifica. Pronto, é apropriado pra cá, não é apropriado pra cá. Mica, Né? eu posso só falar uma coisa bem Pode. rapidinho? Eu tinha um hábito de ouvir muito o Thiago Brunet, que é um cristão que trabalha com coaching, né? Para empresários. E ele contou uma vez um testemunho que me marcou tão profundamente que eu acho que entra nessa questão da simplicidade na vida do outro, no compartilhar na vida, né? E ele deu uma experiência de aeroporto e tal, uma experiência longa, mas a síntese nós sermos facilitadores na vida de outras pessoas. Então, tudo o que tiver na nossa vida que a gente puder facilitar na vida do outro, em detalhes, em coisas pequenas, em qualquer coisa, isso pode salvar uma vida, isso pode mudar o destino de alguém. Então, assim, todos nós temos essa simplicidade de perceber também a necessidade do outro e facilitar a vida do outro, né? Principalmente quem trabalha com público e etc. E isso me marcou muito. Com certeza. Quando eu fiz o curso do Word by Heart, por exemplo, uma coisa bem simples. A gente tinha que ficar, era 1h30 falando, né? O Evangelho de Lucas inteiro. Assim, a gente memorizou o Evangelho de Lucas, é uma escola de 3 meses. Então, eu memorizei o Evangelho de Lucas e tal. Então, é 1h30 falando. E uma das disciplinas que a gente tem lá, uma das matérias no curso, é sobre a postura no momento de falar. E aí, a postura envolve também roupa. Então, por exemplo... Ai, meu Deus. Aí, eu fui dar um seminário lá em Curitiba. Você tava lá, né, Estevam? Deus o tenha. Ele tinha um aluno lá que ele se vestia muito assim, ele gostava de calça laranja choque, né? E essa foi uma das coisas que eu não falei no seminário a respeito disso. E aí teve uma apresentação final e ele ia falar ele ia contar a história de Lázaro saindo da tumba. Gente, ele foi com uma calça laranja choque. É o despertador. Foi com uma calça laranja choque, bem cheguei, e uma blusa do Super-Homem. Azul. Alguém prestou atenção na história do Lázaro? E ele saiu do escuro, porque era uma performance. Gente, era uma performance. Você ia entrando num casarão, subia escada, não sei o que, teve dança, tinha diferentes estações para diferentes coisas. E aí ele ficava escondido. E de repente ele saiu. Lázaro! Gente, ninguém prestou atenção. Por quê? Porque aquela roupa não era apropriada para aquilo que ele estava fazendo. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, e a partir de então, toda vez que eu dou seminário do Word by Heart, essa é uma das coisas que no final eu sempre finalizo com isso. Vamos? Então, por exemplo, lá em Fortaleza mesmo, quando eu fiz a minha apresentação final, a gente tinha uma camiseta que era obrigatório usar, que era preta, que só tinha o Word by Heart aqui, só. E jeans, e calça, tinha que ser calça. Pra não desviar o tipo de atenção, cabelo preso. Porque 1h30, dependendo de onde você tá, aí cai na cara, e toda hora... Você já viu gente que toda hora tem alguma mania? Tique. Então... são certas coisas que são apropriadas, né? E a simplicidade, ela traz esse discernimento. Então, um dos exercícios para a gente pensar esse tipo para desenvolver a simplicidade é realmente pensar, isso é apropriado agora? Qual que é a minha motivação de fazer determinada coisa, de usar determinada coisa, né? E aí a gente vai crescendo nesse saber fazer o certo no momento certo, na hora certa, né? Deixa eu ver. Eu quero trazer agora um paralelo, que a gente já conversou, mas só para fechar essa parte, entre uma mentalidade pobre e uma mentalidade simples e as diferenças. Então,
Uma mentalidade pobre, ela renuncia os bens materiais. Tipo assim, tudo que é bem material, não, então agora eu preciso desfazer de tudo. Né? Agora eu só vou andar com roupa velha, não preciso de nada, eu só preciso de uma parte do meu sofá lá em casa, o resto eu dou, né? Isso é uma mentalidade pobre, que só, tipo assim, que vai, ó, eu não preciso de mais nada, então eu visto pano de saco. Não, não é isso. Porque o simples encara os bens materiais por uma perspectiva correta, bíblica, de confiança em Deus. Então, se Deus mandar eu dar o sofá, eu tenho plena confiança de que é isso aí, né? De que é Deus que tá me mandando e que se eu precisar de um outro sofá, Ele vai me dar, né? E não de, agora eu dou tudo. Não. O pobre, a mentalidade pobre, não dá espaço para aquilo que Deus quer dar. Ou seja, para fartura, para a terra que emana leite e mel. Gente, a terra para onde Deus levou o povo de Israel é maravilhosa. Cacho de uva que precisava de não sei quantos homens para carregar. Já pensou? Frutas, suculentas, né? Mas o pobre ia falar, não, isso é do capeta. A mentalidade de pobreza, né? De miséria. Não, isso aí não é Deus que está me dando. Mas não, às vezes é Deus que está te dando um carro bom. Mas no momento que um irmão precisar de uma carona, você leva ele até a casa dele, né? E o simples, ele tem alegria e gratidão na provisão de Deus e naquilo que Deus dá. Então Deus está me levando para uma terra boa, Ele que está me levando para uma terra boa, não é o capeta. E eu regozijo nisso. Mas se me levar para o deserto, também tá tudo bem, eu estou contente. A mentalidade pobre, de pobreza, de miséria, ela se satisfaz com a diminuição. Então é aquele negócio, quanto menos eu tenho, melhor. Né? Mas na verdade, a mentalidade simples, de Deus para nós, de simplicidade, é a satisfação tanto no pouco quanto no muito. E não somente na redução das coisas. Então eu me satisfaço com a abundância e também com a falta. Eu estou satisfeita das duas maneiras. Mas o pobre, não. Eu só estou satisfeita quando eu não vejo... Quando só tenho 3 pares de sei lá, de sapato. Beleza, às vezes você vai ter só 3 pares de sapato, você vai estar satisfeito. Mas se Deus estiver te dando mais, você pode também desapegar dos outros, mas você tá satisfeito com aquilo ali também, para aquele momento. No último bazar, eu comprei um sapato de salto. Eu tava com 0 sapato de salto. Mas aí surgiu um casamento pra gente ir. Falei, nossa, gente, eu não tenho, tipo assim. E pra aquele momento eu não tinha um outro sapatinho bonitinho. Não que você tenha que usar salto, me entendo. Mas, eu não gosto de usar salto. Mas, pra aquele casamento, eu pensei, nossa, seria importante eu ter um sapatinho assim de salto. Então fui lá no bazar, R$8, comprei. Aquilo ali era o que eu precisava, né, para aquele momento, e eu não tinha. E eu tô satisfeita com isso. Mas quando eu também não tinha sapato de salto, que eu vim no casamento do Andy e da Isabela, por exemplo, com o sapatinho embaixo, tava bom também, né? Satisfação. E Filipenses 4:12 fala isso, né? Paulo falando, aprendi a estar contente. Ó, dá pra ouvir. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que é viver em abundância e eu também sei o que é passar fome, né? Então o simples, ele se satisfaz com tudo. Agora, pra gente fechar, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa postura, a postura de simplicidade com relação às pessoas, né? Existem muitas passagens na Bíblia que falam do uns aos outros, né? Que é perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. E eu trouxe alguns aqui pra gente analisar e buscar, começar a buscar a simplicidade nas nossas relações também, né? Ou dá pra ouvir nas nossas relações. Então, por exemplo, Mateus 5:37 fala que é aquela passagem também bem conhecida. Seja o seu sim, sim e o não, não, né? Simples assim.
se é sim, se é não. Né? E lá tá falando sobre essa comunicação com as pessoas, para não gerar essa duplicidade, né? Para não gerar corrupção, né? Nesse sentido. Então, nas nossas relações a gente precisa ser verdadeiro. Aí Mateus 18, 21 e 22 é aquela passagem que eu falei anteriormente, né? De Pedro, quando Pedro pergunta, Jesus, é só 7 vezes que eu preciso perdoar? Aí Jesus fala, não, meu filho, é 70 vezes 7. Infinito. Né? Então é simples. Muito simples essa ordem. Então, aquele irmão que tá enchendo o saco e pedindo a mistura, ou então que tá, nossa, pegando seu pé, já não aguento mais e tal, ou seu marido, né, Heloísa? O marido aqui. É perdoar, e perdoar, e perdoar, né? 1 Coríntios 10, 24, quando fala, busque o bem dos outros acima do seu, né? E isso é muito difícil pra gente. Às vezes pensar mais no outro do que na gente mesmo. Principalmente quando a gente... Eu sinto muito isso, é uma coisa que eu tenho que direto voltar, é a questão dos filhos, né? Os filhos, eles são um pontinho fraco nosso, né? Você quer mexer com o pai, é mexer com o filho, né? E a gente tem uma tendência a proteger, a querer o melhor para os nossos filhos. Não, mas primeiro eu faço aqui pro meu, né? Então o meu estando satisfeito, aí depois o que sobrar eu faço pro outro, né? E aqui o mandamento não é esse, é buscar o bem dos outros acima dos meus, do meu bem. Então, por exemplo, na fila, às vezes, se você vir alguém, algum idoso, ou uma gestante que está passando muito mal, ou alguém que precisa de uma ajuda, eu também tô com fome, né? Mas às vezes aquela pessoa tá precisando de ajuda, tá ali, ó, Heloísa, em breve com 4 filhos, né? O Éder às vezes vai estar, viu, gente? vai estar com uma conversa. Você pode muito bem ir lá, falar assim, ô, peraí, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui. Você ajuda e depois você serve a sua carne. Né? Então, a simplicidade é no viver também. E é não mentir, né? Claro. Esse tempo atrás eu falava naquilo do mercado lá, a moça me falou, só tá grávida, passa na prefeitura. Tô grávida não, é gordura mesmo. É só aí. Não aproveitou, né? Gente, vim passar da alguém aqui na igreja perguntando se eu tô grávida. É por causa da unção pra quem não... Eu falei pra Clarice que eu realmente tô grávida. É um cisto do miolo. Mas eu tô querendo. É porque você subiu lá em cima, Subi. tá todo mundo na expectativa. Mas a oração do meu pai ainda não chegou. Mas é o tempo de Deus. Amém? Não preocupa. Até não, meus filhos. Então, gente, Caldas, o Raul tá animadíssimo. Eu tô até com medo. Meus filhos veio tudo de Goiás. Eita, Vamos ver daqui. E aí, Efésios, pra gente fechar, Efésios 4:15 fala pra gente falar a verdade em amor. E esse falar a verdade em amor é a gente ser sincero uns com os outros, é claro, mas acima de tudo valorizar a pessoa. Então, um exemplo muito bacana assim pra agora, né? Existe um certo padrão, assim, aqui na vídeo, por exemplo, de silêncio de crianças, esse tipo de coisa, né? Ou então de entrar ali, o Tyrone sabe, tanto que o pai dele fica estressado quando a gente entra aqui na contramão, né? Então, existe esse tipo de coisa, a verdade essa é a regra, né? Mas o falar em amor é eu ter aquele, assim, eu valorizar a pessoa, meu pai não gosta dessa frase, mas eu valorizo a pessoa acima daquilo que tem que ser feito. Então meu coração consegue pensar na Márcia antes de pensar naquilo que a Márcia fez errado. Mas mesmo assim eu falo a verdade pra ela. Né? Isso, gente, claro, como fala? Isso é um exercício que parece complexo, mas a ordem é simples. É falar a verdade em amor. É valorizar as pessoas. Isso é um princípio, sim. De valorizar as pessoas, de dar preferência para o outro.
de pensar no outro. E só pra gente fechar uma ilustração sobre isso, que eu amei, que uma vez eu ouvi, é assim, quando eu começo a me relacionar com alguém, é como se a gente construísse uma ponte, né? De início, essa ponte vai provavelmente ser de madeira ali, bem, só passa uma pessoa, né? Mas à medida que a gente vai se relacionando mais, essa ponte vai sendo fortalecida, né? E aí eu tenho verdades, ou a verdade, né? E aquela pessoa também tem, certo? Então, se ela faz, se eu minto, por exemplo, e a nossa ponte ainda tá se estabelecendo, aí a Márcia sabe que a verdade é mentira não é bom, certo? Só que talvez o caminhãozinho ali da verdade dela vai ser muito pesado para aquela ponte naquele momento. Então, um exemplo bem mais fácil da gente entender. Evangelismo. É verdade, porque é bíblico, que se eu não aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, o que me aguarda é o inferno, certo? Isso é uma verdade. Mas eu encontro alguém ali na rua agora. Eu acabei de estabelecer a ponte. Essa ponte vai aguentar essa verdade? Naquele momento? Não vai, gente. O que vai acontecer? A ponte vai cair, aquela pessoa vai construir um muro, que é o que a gente vê muitas vezes. Eu acredito que todos nós aqui tenhamos encontrado já na nossa vida gente que tem uma certa resistência com gente crente. Porque é olhar de julgamento, que são verdades. É claro que é verdade. É um princípio. Mas a gente precisa primeiro construir essa ponte de uma maneira que existe confiança, né? Existe cuidado, não existe interesse. Aí isso vai fortalecendo a nossa ponte. Até que chega um ponto que aí sim, aí o caminhãozinho da verdade ali, ó, Jesus é o único caminho de salvação, aí sim essa ponte aguenta. Entendeu? Então é isso. É esse falar a verdade em amor, pensando como que tá ali a nossa relação. E também não é tipo assim, a nossa relação não tá forte o suficiente, então eu vou vir aqui na Adriane, né, pra falar mal daquela relação ali. Não, é pensar mesmo nesse todo e ter o discernimento de Deus nisso. Então o evangelho em si, o reino, é muito simples. E se a gente andar nessa simplicidade, a gente... Não! Perdi! Quando eu voltei pra igreja, eu perdi um punhado de amigos. Não, mas é claro, enfim. Mas não é... Não eram seus amigos. Não era interesse. O reino é simples. As coisas do reino são simples. A verdade de Jesus é simples. Né? E a gente precisa se forçar e se esforçar para viver nisso. Né? Nessa simplicidade. É isso aí, gente. Essa semana eu vou mandar os slides para vocês, né? Márcia, ora para nós, pra gente encerrar, por favor.